Fala, meu povo. Meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gerson de Paula. Ele é médico hematologista e médico da Abrale. E hoje nós vamos falar sobre como funciona e para que serve a medicação hidroxiureia. Dr. Gerson, muito obrigado por ter topado o nosso convite, estar aqui conosco na TV Abrale. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor para quem vai estar assistindo. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a medicação hidroxiureia e para que ela serve. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo aí com vocês aí, sempre importante nesse processo, né? A hidroxiureia, ela é um medicamento, ele é utilizado para o tratamento de diversas doenças, né? Doenças essas que a gente pode dizer doenças oncológicas, como os cânceres oncológicos, de uma forma geral, até os melanomas malignos, né, de pele. As doenças consideradas não malignas também, as doenças não neoplásicas, e as doenças hematológicas, que são o grupo de doenças neoplásicas e não neoplásicas. De uma forma geral, dentre as doenças hematológicas, que é o que interessa aqui no contexto, Entendi. As doenças hematológicas não malignas, a gente pode citar a anemia falciforme, as beta-talassemias, as S-beta-talassemias, entre outras. E dentre as doenças hematológicas neoplásicas, né, a gente tem aqui aquele grupo de doenças que são bem conhecidas, as neoplasias mieloproliferativas, né? A gente cita aqui a polissemia vera, a trombostemia essencial e também, eventualmente, numa fase inicial de tratamento, a leucemia mieloide crônica, quando você tem um número grande de leucócitos que você precisa diminuir para evitar que esse paciente entre num quadro de lise tumoral e assim por diante. Ou às vezes você está esperando o inibidor de tirosina quinase, que ainda não deu tempo para aprovação pela operadora de saúde, para que ele possa iniciar o seu tratamento. Então, essas são as principais indicações que a gente tem hoje das doenças hematológicas neoplásicas. O senhor citou algumas patologias em específico, né? Sim. A hidroxiureia, ela entra como uma medicação de primeira linha nessas patologias ou ela entra usando força também como outro protocolo também? Deixa eu só voltar um pouquinho no mecanismo de ação para a gente entender. Então, como é que a hidroxiureia ela interfere na síntese do DNA das células tumorais, das células que têm alta replicação tumoral, de alto turnover. Então, elas são células que estão replicando muito rapidamente. Ela atua justamente na fase do ciclo celular, na fase S do ciclo celular. E isso faz com que ocorra uma atuação nas três séries, tanto série dos eritrócitos, como dos leucócitos, como das plaquetas. Então, a depender da patologia que o paciente vem apresentar, ela é primeira linha, sim. Por exemplo, como no caso da trombostemia essencial, da polissemia vera, a gente sempre, eu não gosto de usar essa palavra sempre, mas normalmente a gente utiliza a hidroxiureia como primeira linha de tratamento nessas doenças especificamente. Às vezes até na leucemia mieloide crônica, no início do tratamento, como eu falei anteriormente. Às vezes o paciente tem uma quantidade de leucócitos tamanha que você precisa reduzir, senão na hora de você fazer todo o tratamento, ele pode eventualmente fazer lise tumoral e fazer insuficiência renal grave, né? Ia ter que ser até internado e tudo mais. Então, essas doenças, sim. Agora, veja bem, no caso das doenças hematológicas não neoplásicas, ela também tem um mecanismo de ação. Além desse mecanismo, a hidreia, ela também melhora os aspectos reológicos das células vermelhas, ela melhora o fluxo sanguíneo dessas células. É importante a gente falar, porque esses pacientes que têm anemia falciforme, eles têm um problema seríssimo com isso, né? De toda a dor, de toda a vasoconstricção, de toda a vasoespasticidade dos vasos, e isso, com a hidreia, ocorre essa melhora, e inclusive isso faz com que a gente tenha uma concentração de hemoglobina S diminuída, aumenta a hemoglobina F e atua também como fonte de óxido nítrico, né? O produto final da degradação da própria hidreia vai formar o óxido nítrico, que é muito importante nesse processo de reconstituição desses pacientes especificamente. Então, ela entra também como tratamento desses pacientes como primeira linha também. Inclusive, você falou do aumento nos casos de leucócitos aumentados, né, em grande quantidade. Eu, quando fui diagnosticado, doutor, eu cheguei no hospital, eu estava com 239 mil leucócitos. Você falou a substância, a gente estava falando da hidroxiureia, né, que é o hidreia. E o primeiro medicamento que eu tomei foi o hidreia. Eu não podia, depois eu fui entender, que eu não podia começar a quimioterapia, eu não podia começar tratamento nenhum sem antes baixar
os leucócitos, não é isso, doutor? É isso. É porque se você inicia o tratamento quimioterápico, por exemplo, para leucemia mieloide aguda, por exemplo, se você iniciar o tratamento com a quimioterapia padrão, que normalmente é o 3+7, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai ter uma destruição tamanha desses leucócitos e acabam entupindo toda a rede dos néfrons, né? Levando a uma insuficiência renal importantíssima. Então, a gente precisa primeiro hidratar esse paciente, diminuir esses leucócitos, né? Fazer com que o rim comece a funcionar para poder eliminando esses leucócitos, daí então entrar com uma quimioterapia um pouco mais agressiva. Então, é por isso que a gente normalmente usa a Hidrea em casos como esse, né? E nem então que agora, assim, eu acho que agora está fazendo mais sentido, porque eu tomei um susto tão grande que, para mim, a primeira coisa que se fazia quando era diagnosticado com algum tipo de câncer era quimioterapia, pela nossa inocência, né? A gente não entende. E descobri logo do início que eu não poderia nem começar a quimioterapia, porque eu estava num estágio mais avançado, para mim me assustou um pouco, mas agora eu estou entendendo por que fez tanto sentido naquela época. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Não esquece, se inscreve no canal. Mas, doutor, existe alguma contraindicação para fazer uso da medicação? Não tem nenhuma contraindicação, né, assim, formal, que você fala, olha, específica para o uso da hidroxiureia. O que se tem que tomar cuidado, muitas vezes, em pacientes que têm, ele já de um diagnóstico inicial, ele já apresenta várias citopenias. Então, os pacientes já vêm plaquetopênico, ele vem com um leucopênico muito grave. Então, esses pacientes, o que acontece? A gente precisa tomar alguns cuidados, porque ele acaba, como a atuação da hidroxiureia é na medula óssea mesmo, ele pode levar um quadro de meliotoxicidade muito intensa. Então, nesses pacientes, a gente precisa ir titulando isso. Isso é uma coisa importante, né? O médico tem que tomar todo o cuidado e normalmente os hematologistas já sabem muito bem disso aí. Então, a gente vai titulando esses pacientes com calma. Outros são pacientes também que têm alguma doença de pele grave, né? Lembrar que, olha, é sempre importante, hidreia, um uso longo, prolongado, pode acarretar em alguns pacientes. É raro, mas não é desprezível. É o aparecimento de neoplasias de câncer de pele. Então, é importante usar filtro solar. Então, esses pacientes que, por exemplo, eles já têm alguma alteração de pele, já têm algum indício de uma neoplasia, alguma coisa assim, precisa tomar alguns cuidados, né, com esse tipo de paciente. Mas, fora essas não teria uma contraindicação específica. Os efeitos colaterais, a gente precisa lembrar que a hidreia, por exemplo, ela tem o efeito principal é mielotoxicidade mesmo, que a gente acabou de falar. O outro é a cefaleia, né? O paciente tem dor de cabeça logo nas primeiras 2 semanas, especialmente em jovem, em adolescente, jovem, eles com o uso do hidreia acabam tendo um pouquinho de cefaleia. Que em 2 semanas normalmente passa. É importante a gente sempre orientar os pacientes a manter o tratamento, porque em 2 semanas isso vai desaparecer. Outra que eu acho que é importante talvez falar, às vezes tem algumas alterações gástricas, por exemplo, aftas na boca, náuseas, um pouco de vômito, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante são essas alterações que a gente normalmente corriqueiramente observa, viu? Doutor, e com relação ao acesso da medicação, essa medicação também está disponível no SUS? Sim, essa medicação, o Sistema Único de Saúde, ele preconiza, ele faz parte do grupo 1 de componente especializado nesse tipo de assistência farmacêutica, né? Então, ele é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde desde que ele preenche os protocolos das diretrizes específicas terapêuticas, né? Tá bom, muito bom, muito bom. Agora, doutor, um recado aí para pacientes que fazem uso da medicação. O senhor tem algum alerta importante, alguma dica importante para deixar para esses pacientes que fazem uso da medicação atualmente? Sim, tem 2 dicas importantes. Olha, sempre é importante lembrar que cada caso é um caso, né? E que somente o teu médico, o médico responsável pelo paciente, é que sabe exatamente a necessidade da prescrição e da constância, da regularidade. Então, tome seu medicamento de forma regular, contínua, não deve parar a medicação por qualquer motivo. E se você, eventualmente, tiver qualquer tipo de reação adversa, comunique seu médico imediatamente. Essa é a consideração mais importante que eu posso dizer. Isso serve para um alerta para qualquer medicação, né? Sempre tratar com o seu médico, né, doutor? Ainda mais no caso da hidreia, que o paciente toma o remédio em casa, né? Ele faz, a gente precisa que ele tenha aderência no tratamento, né?
Isso é muito importante. Agora, doutor, a gente já está aqui nos caminhando para os nossos finais. E para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que só deixasse aí, de forma geral, suas considerações finais sobre a medicação em si. A importância dela, que a gente já conversou, mas para um contexto todo, qual é a sua consideração final para o tratamento com a hidroxiureia? A hidroxiureia é uma medicação que passou a ter sua importância da década de 50 e 60. E ela até hoje, ela é importante sim, como primeira linha, e que muitos pacientes, às vezes, eles querem logo, talvez, cruzar uma outra alternativa de tratamento, achar que talvez não fosse o ideal só a hidreia, mas eu acho que tudo se começa por o que a gente conhece. A ação da hidreia ela é importante e hoje a gente faz, até hoje, o uso dela. Eu acho que isso a gente tem que lembrar que se a gente for trocar de medicação, outros efeitos colaterais com outras drogas advirão e a gente precisa tomar consciência da importância dessa medicação no contexto geral das doenças, né, que hoje ela tem. Bom, muito bom, importante mesmo, doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo. Uma medicação que é tão importante para várias patologias e que para muitas vezes, como foi no meu caso, foi a primeira medicação que eu tomei, que eu tive que tomar. Então foi muito importante nosso bate-papo aqui na TV Abril. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, gente? Um abraço para vocês e a todos. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho e um grande cheiro do macho velho aqui do Ceará.